do que foi repassado dos quilombos e a gente junta tudo. Pelo menos era muito assim há uns 15 anos atrás, porque hoje a gente sofre uma influência muito grande de todas as mídias. A indústria alimentícia é uma coisa que realmente não tem outra palavra para usar, senão manipula mesmo a gente e inclusive faz com que a gente perca esse contato com a nossa alimentação, que é a nossa raiz, que era uma alimentação tão boa. Antigamente a gente não tinha casos de câncer de estômago, a gente não tinha tantos casos como autismo e doenças assim, porque pode acreditar, a alimentação está envolvida com tudo isso. Então, o fato de hoje a gente consumir tantos produtos com agrotóxicos, consumir tantos produtos de origem de carne que a gente não sabe muito bem a procedência, tudo isso está modificando muito o nosso DNA. Isso vai demorar muito tempo se a gente conseguir se recuperar disso. Então, é muito importante a gente ter esses projetos para resgatar mesmo a nossa cultura. Sim, e no teu trabalho especificamente, como é que tá se dando isso? Você estuda a alimentação, pelo que você falou, na região do Curiaú, é isso, né? Isso. Especificamente. O meu, eu gosto muito, além de alimentação, eu gosto muito de plantas. E existe dentro da nutrição um item que se chama plantas alimentícias não convencionais. São as famosas punks. E no meu TCC, a gente está resgatando todas essas plantas que eram consumidas nos quilombos, principalmente no quilombo do Curiaú. E a gente vai fazer tipo um livrinho muito bonitinho, tá ficando inclusive, para resgatar mesmo a maneira como era utilizado na alimentação. Porque desde quando eu entrei na faculdade, eu sempre disse que ou eu vou fazer uma nutrição que vai ser possível para todo mundo, ou eu não faço. Porque eu não acredito nessas marcas que vendem coisas que tem fit no final, não acredito, eu não concordo e eu não indico. Então, veio do nada, sabe? As coisas costumam vir para mim. Aí, poxa, uma ervinha que eu posso ter na minha casa, que tem muito ferro, que é extremamente nutricional, que as pessoas podem plantar na sua própria casa. Aí a gente já entra na parte da agricultura, porque ela sabe de onde veio, ela sabe o que foi usado e ela sabe como vai fazer um resgate mesmo de toda essa história que está se perdendo, já que as pessoas hoje em dia não tem mais o interesse em saber o que é aquilo que está plantado no meu quintal, o que é aquilo que está plantado, que tem às vezes na frente da minha casa e eu não faço a mínima ideia. São coisas comestíveis, então a gente está fazendo todo esse resgate mesmo, cultural. Sim. É uma pergunta, pode parecer um pouco boba, mas eu sempre quis perguntar para alguém da área de alimentação, né? Eu nunca tive coragem de perguntar do meu pai, que é técnico em alimentos, mas manga do cemitério é mais saudável mesmo? Bom, depende, aí a gente entra num fator mais cético, se você acreditar em energia nessas coisas, aí já vai de pessoa para pessoa, mas nutricionalmente eu diria que ela tem a mesma composição das outras mangas, então, mas se você acreditar em energias, em coisas... Então, do ponto de vista teórico, científico, manga do cemitério é uma falácia, então... É uma falácia, manga do cemitério, tem a mesma composição. Assim, bom, com essa, né, acho que a gente faz um rápido intervalo aqui, não abandona a gente não. Esse é o Caminhos de Memória e voltamos em instantes. Larga o furor da tua... Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória. No intervalo, né, você ouviu um projeto que o Renan e eu temos, que a gente está valorizando essa produção dos nossos artistas aqui do Amapá e do Norte, principalmente o trabalho independente, né? Viva! Como a gente brinca, não pode ter selo de gravadora. Não pode ter selo de distribuição, na verdade. Selo de gravadora eu acho que praticamente todos têm. A galera do Corre aí que tá sempre movimentando o rap e o hip hop amapaense. Então no intervalo você ouviu o MC Super Choque com o Rogerinho Absurdo, Dadinho. Trabalho aí lançado há pouco mais de 2 semanas. E hoje a gente está falando um pouco sobre história da alimentação e sobre perspectivas, até mesmo um pouco sobre a heteronormatividade no consumo de alimentos, né? A gente está aqui com o Ítalo Juan, que é responsável pelo perfil, né, Ítalo Juan, que você pode estar procurando no Instagram e tem um monte de coisa legal lá. Ainda não tive tempo de fazer nenhuma receita, mas vai rolar. Vai rolar, é importante fazer. Então, como alguém, né, da área de nutrição, que estuda alimentos... é até um favor que eu tava falando aqui no intervalo. Explica um pouco para os ouvintes essas aproximações e distanciamentos entre vegetarianismo e veganismo, né?
Sim. Eu como queijo, eu não sou vegano. Mas, pra de uma maneira, né, um pouco mais direta explicar isso, porque eu vejo que existe muita confusão em torno desses conceitos, existe uma grande cortina de fumaça. Sim, e as sim. pessoas acabam não tendo acesso a essa informação. Sim. E quando eles têm acesso, né, por meio de piadas, essas coisas, né, que a gente vê muito. Mas é bem fácil. Pessoas que são veganas, eu vejo o veganismo mais como um estilo de vida mesmo. Porque a pessoa que ela é vegana, além dela não consumir nenhuma carne animal, ela não consome nenhum produto que tenha qualquer origem animal, seja ele alimentício ou seja ele estético. Por exemplo, eles prestam muita atenção em ler os rótulos das embalagens, porque hidratante, esmalte, shampoo, às vezes tem derivados de algum resquício de animal, ou seja, testado em pele animal, e eles não concordam com isso, então eles não compram nada que tenha, não usam, não comem nada que tenha qualquer resquício de origem animal. E as pessoas que elas são vegetarianas, elas só não comem nenhuma carne, nenhuma proteína animal de origem animal. E fica bem mais fácil. Eu acho que as pessoas que complicam muito, sabe? Pensam que tudo assim é muito difícil, mas não é. Por exemplo, pessoas que são vegetarianas, elas comem queijo, elas tomam leite, elas comem maionese que tem ovos, massas que tem ovos, que tem leite, manteiga, elas só não comem nenhuma carne de origem animal. É claro que tem aquelas outras que ficam restritas a não, por escolha, a não tomar leite, a não comer ovos, mas isso já vai de pessoa para pessoa. Sim, sim. E como alguém, né, das ciências da saúde, queria que tu falasse e desmistificasse, né, um pouco pra gente, falar que é possível se alimentar bem sem consumir proteína animal. Eu sou uma grande testemunha disso, mas antes, explica pra gente a origem do teu perfil, né? Em que momento da tua vida, não, eu acho que eu preciso democratizar isso, eu preciso... Sim. Tipo, onde, quando, por quê, como é que tem sido esse trabalho, que retornos ele vem dando? Sim. Eu sempre gostei muito da alimentação, mas eu nunca me enxerguei muito como os nutricionistas que eu conhecia. Eu não queria ter aquela imagem de homem branco, privilegiado, que tá de jaleco numa mesa grande de vidro, que tá calculando cada nutriente lá. Não. Eu sempre acreditei muito numa alimentação barata, possível e acessível para todos. Então eu falei, caramba, eu tenho que arranjar um jeito de falar sobre alimentação de um modo que não assuste as pessoas, porque as pessoas normalmente elas têm medo de nutricionista. Eu fiz o meu último estágio agora em UBS e as pessoas e quando eu ia fazer atendimento, as pessoas já entravam falando: não, por favor, não briga comigo. Eu falei, calma, gente, não vou brigar com ninguém, a gente vai só conversar. E foi uma coisa muito aleatória. Eu sempre escrevi muito, mas eu tinha receio de postar, de fazer, não sei. Eu sei que um belo dia eu ia fazer um trabalho para uma professora, que eu tenho muitos projetos com ela. Aí eu sentei, aí eu escrevi o primeiro post que eu lembro até hoje, que era sobre alimentos que auxiliam a aliviar os sintomas da tensão pré-menstrual. Eu lembro até hoje. E desde então eu falei, puxa, aí foi muito bom, porque todos os meus amigos me apoiaram, compartilharam, inclusive eu sei que estão ouvindo. Um beijo, amigos. E foi tudo muito bonito, sabe? Aí eu fiquei muito inspirado a continuar escrevendo sobre as coisas que eu acreditava no meio da alimentação. Porque a alimentação tá envolvida em depressão, em ansiedade, tá envolvida em câncer, tá envolvida em tudo que você pode imaginar. E aí são esses os rolês que eu gosto. Sim. Até porque, no caso, eu já falo mais como... Não só como alguém que não consome, né, proteína animal, carnes animais, na verdade, mais especificamente, mas como um estilo de vida dentro do que eu estudo, né? História da música, mais especificamente sobre rock, sobre movimento punk, sobre hardcore. A gente tem algumas subdivisões dentro do hardcore que são os stray edge, né? Que traduzindo para um português brasileiro seria caminho reto, né? Uma tradução literal. Que justamente são pessoas dentro do hardcore que não fazem o consumo de álcool ou de entorpecentes de maneira geral, drogas e sintéticos ou não, né? O que a gente entende como droga nesse meio ilícito, necessariamente.
E dentro desses movimentos de straight edge, existe o que a gente chama de Krishna Core, que são pessoas que acabam, por sua vez, aderindo ao straight edge, consequentemente não consumindo mais carne animal e, consequentemente, se convertendo ao Vaishnavismo e tendo uma série de cultos a Krishna. E justamente como para os hindus existe é muito claro esse posicionamento sobre o não consumo, né? Principalmente de carne bovina. Como eu posso dizer assim, para sintetizar melhor a fala, existe ainda dentro da sociedade, eu acredito que existe uma grande discriminação para pessoas que não comem carne, que eu acho que isso entra na heteronormatividade, porque se você não consome, né, carne animal, ou se você não consome proteína ou derivados animais, e você fala abertamente sobre isso, como é o meu caso, algumas pessoas tendem a fazer conotações, sei lá, tipo, sobre a tua sexualidade. E que eu não acredito que comer ou não um animal me faz mais ou menos heterossexual ou homossexual ou qualquer outro tipo de sexualidade que seja. E eu queria saber um pouco assim de como foi teu processo de transição e se é pertinente quando tá fazendo atendimento, no caso você falou que você estagiou numa UBS, que eu acredito que também é uma opção política, que é uma escolha extremamente política e bonito, inclusive, você estagiar numa unidade básica de saúde e fazer esses atendimentos para uma população de poder aquisitivo inferior, né, ao grande, em relação ao grande capital que te empurra carne com papelão, que te empurra carne podre, que te empurra salgadinhos de milho extremamente processados e condimentos e todas essas questões. Então, existe algum tipo de estudo na área, né, da nutrição que estabeleça um pouco desses perfis sociais, dessa ideia de divisão social de acordo com o consumo de carne, que, por exemplo, no período colonial isso é muito claro para nós historiadores, que você ter uma peça de carne bovina na sua mesa, numa Belle Époque, num boom da borracha, na cidade de Belém e Manaus, era um sinal de que você era uma pessoa de muitas posses, de um poder aquisitivo muito elevado. Agora, hoje, com uma suposta democratização, que eu não acredito que seja tão democrático assim, o acesso seja a alimentação através de carne animal ou qualquer outro tipo de consumo, eu vejo que essa pirâmide ela meio que se inverteu. Hoje você consegue comprar, às vezes, 1 quilo de carne por um valor muito ínfimo em relação a você fazer uma alimentação sem o consumo de carne animal. Não existe, eu sempre digo para os meus colegas, para os meus amigos, existem cortes de carne de variados valores de mercado. Existem cortes de carnes nobres, existem empresas que trabalham com valores de mercado em relação à carne bovina ou as próprias aves, né, frango e o consumo de peixes. Mas nos vegetais não existem vegetais nobres, não existem vegetais baratos. Todos esses vegetais, eles estão quase que na mesma faixa de valor de mercado. E, infelizmente, se alimentar bem tem se tornado cada vez mais caro. E como você, né, enquanto futuro nutricionista, vê isso, essa segregação social de às vezes, quem tem uma peça de carne para comer no prato e que corte de carne é esse, ou de peixe, de frango, etc. É muito bom que você tocou nesse assunto. Inclusive é um assunto que esse ano eu acho que eu nunca refleti tanto sobre esse assunto quanto nesse ano. Porque quando a gente começa a falar sobre as coisas que a gente acredita, que a gente estuda, muitas outras pessoas começam a contrariar. E realmente foi um ano que eu fiquei muito pensativo sobre esse assunto. Eu sou uma pessoa que eventualmente eu ainda consumo carne normalmente, mas já não como. Eu comecei fazendo a segunda sem carne, faço até hoje, que no final a gente conversa um pouco sobre a segunda sem carne, que é uma iniciativa extremamente boa. E hoje, no Brasil, quando a gente fala sobre consumo de carne,
a gente não tá falando só sobre a alimentação, a gente tá falando sobre o meio ambiente, a gente tá falando sobre o futuro das pessoas. E é sempre muito bom a gente explicar isso, porque é uma coisa que fica meio camuflada. Por exemplo, as queimadas que teve agora na Amazônia, gente, foi para plantar mais soja, e não é soja para alimentar pessoas, é soja para virar ração, para criar cada vez mais bois, para criar cada vez mais porcos, para virarem mais alimento, e um alimento que já tem o suficiente, que a gente não precisa. Se a gente quisesse acabar com a fome mundial hoje, a gente acabava, mas todo mundo sabe que não é essa a questão, nunca foi essa a questão. A questão é querer fazer sempre mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E é uma coisa que é difícil das pessoas entenderem, que ninguém tá falando pra você parar de comer carne. Pelo menos eu não sou uma pessoa que, como profissional, que aponta o dedo pra ninguém que fala isso ou aquilo. Eu gosto de conversar e levar a pessoa pra uma reflexão pessoal mesmo. E eu falo, olha, o problema é que você tá comendo só carne e farinha. Você não tem tantas outras coisas que você poderia estar comendo e você não come. Aí que tal a Organização Mundial da Saúde fala que um prato saudável é metade de vegetais, uma porção de carne, uma porção de arroz, uma porção de feijão, um prato normal. Só que hoje não é assim que funciona. É carne, arroz, farinha e o famoso açaí, que é tudo, inclusive, açaí. E o problema da gente falar de carne é principalmente essa questão social mesmo, porque carne é uma coisa cara. Carne, não é todo mundo que tem condições de comprar carne. E a gente ouviu tanto que é preciso comprar carne, que é preciso comer carne, que é preciso comer carne, muita carne todos os dias, que acaba que a pessoa que é realmente pobre... E eu não tô falando de pessoas pobres que... Sabe, que fica na internet falando, eu sou pobre, isso, é... Não, eu tô falando de pessoas pobres mesmo. Pessoas que dependem de auxílio do governo, pessoas que realmente não tiveram oportunidades, que não têm realmente condições financeiras. Aí o que eles veem, o que eles fazem? Bom, eu vou comprar o que tá mais próximo de carne pra mim, que é a calabresa, que é o charque, são carnes embutidas. Que é uma carne em conserva. Que é uma carne em conserva, né? que traz vários danos à saúde, enquanto as grandes empresas lá que estão gritando que tem que comer carne, elas estão comendo os melhores cortes de carne, as melhores carnes, as carnes mais limpas. Então é uma questão da gente sentar mesmo e conversar sobre isso, que nem a gente está fazendo aqui agora, conversar, falar, ei, não é assim, vamos fazer desse jeito. Tem tanto que um dos slogans dos vegetarianos e quem faz segundo sem carne é descubra novos sabores. Tem tanta coisa aqui, a gente tem tanta sorte de morar no norte do Brasil, que tudo que a gente planta cresce, a gente tem tanta variedade de legumes, de frutas, que é extremamente acessível e às vezes a gente fecha os olhos, é a verdade. Os amapaenses, eles não comem verduras, eles não comem vegetais. É uma porção, assim, mínima de pessoas que comem com frequência mesmo. E é uma coisa muito preocupante, porque as pessoas estão morrendo. As pessoas estão adquirindo câncer, as pessoas estão ficando hipertensas, as pessoas estão ficando diabéticas. E é difícil de mostrar que, olha, é por conta disso aqui que você tá morrendo. Eu sou muito sincero, atendendo. Eu falo, olha... a morte. Sim, achei bacana, pelo menos você colocando aqui. É curioso que, infelizmente, né, a gente tem alguns profissionais da tua área, né, da nutrição, da alimentação, que veem com maus olhos o não consumo de carne animal, né? Que não foi o meu caso. Eu fazia o acompanhamento, acabei dando uma pausa, mas que a nutricionista falou, olha, os teus índices aqui estão um pouco altos, acho que seria interessante tu dar uma maneirada. Ela não disse em nenhum momento pra eu suspender, né? Mas pra dar uma maneirada, falou, olha, eu acho melhor tu dar uma pausa aí, que tu pode ter uns problemas bem sérios. Mas é curioso também, né? Você tocou numa questão muito interessante que justamente eu queria comentar também agora. Quando eu entrei aqui na graduação, em 2015, a gente estuda antropologia também, né, na história, com outro viés, claro. E o professor, que é antropólogo, que estava lecionando conosco, ele falou, eu vim de outro estado da federação, venho de uma família de pescadores, eu achei que eu ia chegar aqui na Amazônia e ia ter muito peixe, e eu ia me esbaldar no peixe, eu gosto muito de comer peixe. Ele falou, e o amapaense médio não come peixe. O amapaense médio, ele tá mais interessado em comprar uma carne congelada que veio sabe-se lá de onde,
do que ir lá no pequeno produtor, do que ir numa feira de agricultura. E além de dar esse incentivo para o setor primário, consumir um alimento orgânico, um alimento com o mínimo, vou usar o termo que o atual governo usa, né, com o mínimo de defensivos agrícolas, que a gente sabe que não defendem nada, mas para não ficar uma coisa, tá falando de agrotóxico. E antes de ir para o intervalo, eu queria indicar também, além do perfil do Ítalo, né, @ItaloJoan, um perfil que é de outro estado, que chama Vegano Periférico, o que é muito bacana. Sim, que é justamente que entra nessa questão do extrato social, né, de que não é porque você é uma pessoa que não tem acesso a tantos recursos que você não pode, de repente, considerar um veganismo, um vegetarianismo, que é possível. E eles colocam ali de uma maneira bem didática, assim como o perfil do Ítalo, e eu acho que isso é muito importante. Então, com essa deixa, né, algumas outras coisas que eu queria falar, mas vou deixar pro próximo intervalo para alimentar mais. Próximo bloco, desculpa. A gente vai fazer um rápido intervalo, esse é o Caminhos de Memória, voltamos em instantes. Joga esses homens no mar, antes que... Bom, voltamos. Esse é o Caminhos de Memória, uma iniciativa voluntária do Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo, CEMEDARC Unifap. Meu nome é Lucas Maximin, estamos aqui na presença do Ítalo Juan, responsável pelo perfil Ítalo Juan no Instagram, e falando um pouco sobre a história da alimentação. A gente está no nosso terceiro bloco e bate até um pouco que a gente estava falando nos bastidores aqui. Eu acho que qualquer dia a gente, não sei, faz um making off do Caminhos de Memória no Instagram pro IGTV, assim, ver correndo essa possibilidade. E para esse terceiro bloco, esbarra um pouco o que a gente estava falando aqui no intervalo, e sobre educação alimentar, né? De que maneiras é possível se alimentar bem? Eu não gosto da palavra gastando, mas investindo um pouco, porque eu acho que gasta quando uma coisa não tem retorno. Perfeito. Investimento é uma coisa que volta, assim. Exatamente. Outra questão que nós somos profissionais, a gente tenta colocar na cabeça das pessoas, não é um gasto, é um investimento. Mas eu entendo, porque eu vejo muitas pessoas falando, só indicando coisas caras mesmo, coisas que funcionam, mas são caras. Só que como, novamente, a gente tem um privilégio de estar no norte do Brasil, a gente tem muita coisa pra gente indicar que tem aqui, que é produzida aqui mesmo. Por exemplo... essa semana agora a gente estava falando sobre lanche, sobre alimentação, que as pessoas não comem frutas, as pessoas também não comem frutas aqui. E eu fui na rua, eu fui calcular isso, porque eu moro perto de feira, de hortifruti, e eu fui calcular. Aí, ó, a gente compra um salgado e um suco por R$2. Aí eu fui lá, peguei minha calculadora, peguei meu caderninho, fui lá fazer as contas. Hoje a gente encontra laranjas, juro que esse é o preço, não tô aumentando nem diminuindo, por 25 centavos, maçã por 50 centavos, banana por 30. Então é uma questão mesmo de escolhas, do que a gente vai estar comendo, de entender que aquilo vai trazer algo de bom pra gente. Porque se a gente comer, primeiro que a gente não sabe como aquela comida lá de rua foi produzido, tem todo essa coisa por trás que eu não vou nem entrar no mérito, mas de realmente às vezes parar de dar tantas desculpas, sabe? E deixa eu tirar um dia pra tentar ir na feira, pra ir em um hortifruti comprar aqui, é muito mais barato e geralmente são de produções locais, então é só sucesso comprar essas frutas e esses legumes, essas verduras nas feiras, que a gente tem tantas feiras aqui, e os jovens principalmente não frequentam as feiras. Eu vou na feira e tem só aquelas avós, aquelas tias assim, que estão lá comprando, mas o jovem adulto, macapaense, ele não frequenta as feiras. Ele vai lá só lá no supermercado, compra, que é um absurdo de caro, um maço de couve num supermercado, qualquer supermercado, sai no mínimo R$1, sendo que com R$1 você compra 2, se for pequeno você compra até 3 maços numa feira. Então é uma questão de se educar, de ouvir as coisas certas, de se educar financeiramente para fazer essas compras mesmo, porque pode parecer um pouco mais difícil, mas é muito possível, só vai trazer melhorias para sua vida. Sim.
E sobre o segundo ponto, né, que é uma pergunta que a gente deixa: alimentação é um ato político? Esclarecimento sobre posicionamento vegano na sociedade. Mas antes de falar disso, eu sempre quis ter a oportunidade de falar isso nesse programa e agora eu acho que cabe bem. Aqui no Amapá, diferente de alguns outros estados da federação, como o nosso vizinho aqui, o Pará, a gente não tem nenhum tipo de acampamento ou de estabelecimento do movimento do Sem Terra, né, do MST. E ainda assim não temos, mesmo com talvez a ausência desse movimento tenha como consequência, a gente tem uma péssima política de reforma agrária. Quando a gente fala de MST, principalmente alguém como eu gosto muito de tocar nessa questão, as pessoas, quando a gente fala de MST, elas pensam que o MST vai entrar, vai invadir tua casa e vai roubar teu carro. Aproveitando o gancho da discussão, deixar esse esclarecimento como alguém que se identifica com hardcore, que se identifica com música punk, né, com rock, é muito pertinente a presença de bandas como o Surra ou o próprio Ratos de Porão, que se identificam e que são extremamente simpáticos à causa do MST. Então, didaticamente, eu vou tentar explicar aqui para quem tá ouvindo. O Movimento do Sem Terra, ele é uma iniciativa que surge basicamente desde o período da ditadura militar, que é um período que eu estudo. E essas pessoas ainda resistem na contemporaneidade, né? Elas, colega, você que tá ouvindo, elas não estão interessadas em entrar na sua casa, no seu terreno de 10 por 30, de 300 metros quadrados. Elas não estão interessadas em saquear o seu carro popular de 29.990 parcelado de 60 vezes. Não há esse interesse por parte do movimento do Sem Terra. O que essas pessoas estão tentando fazer é garantir uma moradia digna. E como eu também trabalho um pouco com audiovisual, se você procurar um programa produzido pela HBO chamado Greg News, eles têm um programa de 30 minutos só sobre o MST. Que é produzido pelo Gregório do Vivier, né, que justamente é formado em letras pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e também jornalista, né? Bom, por que eu tô dizendo isso? O MST é o maior produtor de arroz da América Latina. Isso é um fato. E essas pessoas trabalham muito com agroecologia, com desenvolvimento sustentável de fato, né? A gente fala tanto de fazer manejo, de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento regional, e escreve lindos trabalhos aqui na academia que brilha o olho de ver, mas infelizmente a gente não tem nenhuma ação de retorno social desses trabalhos. E como a gente tem tido aqui em História muitos eventos recentemente que têm tocado nessa pauta, mas tocado dentro da universidade, isso é uma crítica pontual. Sim. Eu vou aproveitar esse espaço do rádio para falar isso. Repetindo, né, o movimento do Sem Terra, ele não vai invadir sua casa. Pode dormir despreocupado. O movimento do Sem Terra, assim como a Comissão Pastoral da Terra e vários outros coletivos, eles estão interessados em garantir o acesso dessas pessoas à terra, ao plantio. Boa parte dessa agricultura familiar vem sendo engolida pelo grande latifúndio, pelas grandes empresas, pelas famílias que ocupam aqui o Amapá. E eu sugiro, inclusive, né, por uma questão ética, eu não vou citar nomes, mas eu sugiro que você dê uma olhada no site do Intercept Brasil hoje, que você vai achar uma coisa bem interessante sobre o Amapá lá, a respeito dessas questões de reforma agrária. E relembrar também, né, nosso papel como historiadores, assim, aqueles caras chatos que ficam falando do passado para ele não se repetir, que nós vivemos 20 anos de ditadura militar por causa de um presidente que cogitou realizar uma reforma agrária no país. Cogitou dividir a terra igualmente para as pessoas. Milhares de pessoas não têm onde morar hoje. E se elas não têm onde morar, elas não têm o que comer. E voltando nessa questão sobre o ato político de se alimentar, eu queria deixar essa parte mais para você, Ítalo, de esclarecer um pouco para as pessoas do posicionamento vegano na sociedade que os veganos não vão pegar o seu pedaço de carne e jogar no lixo. Basicamente, eles não vão tacar fogo numa fazenda. Assim. Exatamente, não vão eu acho, né, que eles não vão tocar fogo. A ideia é essa. Em nenhuma fazenda, nem os vegetarianos. Mas quando a gente fala sobre essa parte mais da reforma agrária e essas questões, é muito importante mostrar que o intuito é só ser justo com as pessoas, porque as terras são roubadas
para produzir mais comida, mais comida, mais comida, mais comida, mais comida, mais comida. E o problema é que essa comida ela não vai para as pessoas, essa comida vai para gado, vai para animais para serem mortos, para esses animais crescerem, serem mortos, serem vendidos, e continua nesse ciclo que é muito difícil. E a gente entra também na questão dos agrotóxicos também. E é uma coisa que a gente fala tanto, a gente briga tanto. Os ativistas da parte da alimentação mesmo brigam muito, mas é muito difícil brigar com a grande indústria, porque eles são bilionários, e fica mais difícil ainda porque a própria população não prefere não entender, prefere não apoia, não pesquisa. Mês passado eu estava lendo um artigo que mostrava, um estudo muito grande que mostrava que já tinha agrotóxicos caindo nas torneiras de São Paulo. Então, na água que as pessoas tomam lá, já tem resquícios de agrotóxicos. E as pessoas simplesmente parecem não se importar com isso. Não se importar que os seus genes estão sendo modificados lentamente por essa questão. Então, mais uma vez, a gente volta para a parte de colocar mesmo, de falar não de uma maneira assim, porque, como você mesmo disse, são ótimos os trabalhos que são desenvolvidos na faculdade, são excelentes, mas será que todo mundo consegue entender? Será que as pessoas que estão de fora, será que as pessoas que estão limpando a faculdade, será que as pessoas que estão pegando o ônibus todo dia às 5h30 da manhã, elas conseguem entender? E eu até que entendo a parte dele, sabe? Porque para uma pessoa pobre hoje no Brasil, ela não se importa se aquele alimento que ela está comendo está contaminado ou não, porque a preocupação maior dela é caso ela perca o vale transporte dela e ela não vai conseguir ir para o trabalho. Essa é a preocupação da pessoa e não a questão mais da alimentação. Então a gente tem que pegar mesmo, juntar todo mundo e conversar, porque tá tudo muito errado. Tá tudo muito errado. A gente continua produzindo, matando. Novamente, ninguém tá falando pra ninguém parar de comer carne, ninguém tá apontando o dedo pra ninguém. Inclusive, é uma pequena crítica que eu tenho até pras pessoas que são vegetarianas e são veganos, algo claro, né, que é uma pequena parte, mas apontar muito o dedo e não convidar para conhecer, apontar e não convidar para conhecer. Então, serve para um todo, eu acho, a gente parar de apontar tanto para as pessoas e começar a chamar para conhecer, porque não adianta cancelar ninguém, não adianta fazer nada, porque a pessoa não vai entender, aí a pessoa vai, às vezes, de birra, continuar indo contra, e a gente não tá, hoje no Brasil, a gente não tá numa posição de criar mais inimigos, a gente tá tentando conquistar as pessoas ao nosso favor. Sim, perfeito. Acho que a gente faz um último intervalo agora, mais para deixar as considerações finais para o próximo bloco, e esse é o Caminhos de Memória, voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória, uma iniciativa voluntária do Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo. Meu nome é Lucas Maximin, a gente está na presença do Ítalo Juan aqui hoje, responsável pelo perfil Ítalo Juan no Instagram. Dizer que no intervalo anterior, esqueci de avisar, né? Você ouviu Visão Periférica do Jorge Protagonista, também artista que é amapaense, do rap e do hip hop. Foi uma gafe, né? E agora, nesse último intervalo, você ouviu Dead Fish, lá do Espírito Santo, com a música MST. A gente tá no nosso último bloco do programa, né? Indo para as nossas considerações finais. É rapidinho, mas espero que você tenha provavelmente aprendido alguma coisa hoje e deixar pro Ítalo falar um pouco do que a gente estava conversando no intervalo sobre o Segunda Sem Carne, sobre essas questões de que é possível sim deixar de consumir carne animal e viver bem com isso. Então, terminando aqui, vocês fizeram aí de casa? Espero que sim. Galera, já que a gente falou muito sobre toda essa parte da indústria de carne, sobre o agronegócio aqui hoje, conheçam a Segunda Sem Carne, tem um post lá no meu perfil que fale sobre isso, ou você pode simplesmente jogar Segunda Sem Carne no Google aí e se inspirar. É um projeto que tem no Brasil há 10 anos, já foram toneladas de carne deixadas de serem comidas, então procurem, que é uma coisa muito legal mesmo.
E pontos importantes, pessoas vegetarianas são sim saudáveis, não se preocupem com a saúde delas. Basta elas fazerem lá a suplementação de vitamina B12, que é a única vitamina que eles não conseguem ter através da alimentação vegetariana, e todos fazem, é ótimo. E conheçam a Segunda Sem Carne novamente. E lembrando que o que eu queria passar com toda essa conversa? Eu não tô aqui porque eu não tenho esse direito, eu acho que ninguém tem esse direito de apontar o dedo e falar: olha, você deve parar de comer carne. Você deve parar de comer carne. Não, ninguém pode fazer isso e eu não tô aqui pra fazer isso. Eu só queria e eu só gosto de conversar sobre o quanto é importante, por vários aspectos, a gente pelo menos reduzir o consumo de carne. E não sou eu que tô falando, não. É a OMS, a FAO, todos são os grandes órgãos mundiais que apontam isso. Estou só transmitindo a mensagem. Então, vamos tentar, sem brincadeira, sem nada, e conversar sério mesmo sobre isso. Converse com as pessoas que estão ao seu redor, inspire pessoas, mude a vida das pessoas, porque a gente tem que viver assim como um todo, e não deixar que os outros se aproveitem da gente. E beba água, coma frutas, coma verduras, que é muito importante. Coma arroz e feijão todos os dias. Eu não sei se ele ainda vai falar mais alguma coisa, mas... Sim, é a sua indicação que a gente tá pensando. Verdade. É de costume nosso que pedir dos nossos convidados alguma indicação. Então já eu quero indicar um álbum que eu tô ouvindo sem parar, que é o Amarelo, do Emicida, que ele lançou agora, dia 30. E é sem dúvidas um dos álbuns mais lindos lançados esse ano. Eu choro muito ouvindo. E também aproveitando o musical, né, que eu gosto muito de música, o Rito de Passada, Emicida, que ela mistura o funk com a Umbanda, e é um álbum incrível também, são meus 2 álbuns favoritos. Então são essas minhas indicações. Muito obrigado, Ítalo. Infelizmente o Renan não pôde estar aqui com a gente hoje, né? Ele teve um sério problema de logística, perdeu. Como ele não tá vendo, eu vou dizer aqui que o Ítalo trouxe um monte de comida vegana e ele mas vai estar no YouTube, depois ele vai saber que é uma grande falácia. Falar que hoje tá tendo uma capata do Fest Solidário ali no Sankofa. Vai ter algumas bandas locais, né? Tchabiló, Jorginho do Cavaco, Umbra e mais alguns DJs, o pessoal do Goela Abaixo, né? Amigos aí, o Helder, o Gabriel, grandes amigos já de anos, amigos meus. E dizer que hoje tá rolando aqui na Unifap o 2º simpósio de pós-graduação e desenvolvimento regional. E que agora pela manhã já teve inúmeras programações. E à tarde vai ter a apresentação dos colegas, né, do mestrado em desenvolvimento regional. Mandar um beijo pra Alana, minha namorada, que tá dizendo que já tinha me indicado esse álbum aqui, é verdade. Um beijo, Alana, esse álbum é perfeito mesmo. Sim. Ainda não tive a oportunidade de ouvir, mas já que tá se falando de música e tem uma relação muito forte com o que eu ouço, né? Dizer, antes de mais nada, né, Ítalo, foi uma satisfação enorme. O Ítalo foi super solícito com a gente. Prazer, assim, foi totalmente meu. A gente mandou a mensagem assim, em instantes e falou: pode confirmar, pode fazer, vamos fazer. E acho que é disso que a gente precisa. A gente precisa dialogar com outras áreas de conhecimento, não ficar restrito só a historiadores. Já vieram geógrafos aqui com a gente, já vieram cientistas sociais, e tá sempre ampliando, né, as possibilidades de entender que não só nós escrevemos a história, né? Exatamente. Nós damos a aval, mas outras pessoas também estão escrevendo história, e isso precisa ser dito. A minha indicação é o Escorrendo pelo Ralo, do Surra. O Surra, em si, como banda, né, o Léo Mesquita, o vocalista, é uma grande referência do hardcore nacional hoje, da música pesada, justamente por ser uma personalidade vegana. E ter esse ativismo social, né, ter toda a fala dele tem um forte impacto para nós, pro João Gordo também, do Ratos de Porão. E se você gosta, né, de bandas internacionais, eu sugiro também o Propagande, que é uma banda de hardcore vegana. E essas são as minhas indicações, né. No mais, eu queria agradecer a audiência de todo mundo. Obrigado. Agradecer ao Ítalo pela disponibilidade. Espero, assim, de repente, no futuro próximo, a gente pode estar levantando outras questões também. Ótimo. E a gente sempre diz, a casa tá aberta, né, para todo mundo. O nosso muito obrigado, dizer e bom feriado pessoal da Proclamação da República, que é um feriado que as pessoas esquecem, né? A gente fala tanto do 7 de setembro e esquece do 15 de novembro, que é quando nós nos tornamos um estado republicano de fato. Não tão republicano assim, mas a gente tenta. No mais, muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouquinho tem a Diversidade Religiosa do CEPRES. O pessoal tá chegando no estúdio aqui.
Não sai da 96.9, que o programa dos meninos do CEPS também é muito bacana. Muito obrigado e até a próxima. Até.